O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que está aí pronto para começarmos o estudo da Bíblia no programa Bíblia Fácil. Ao longo dessa temporada, estamos estudando mais uma vez o livro do profeta Daniel. Agora chegamos ao capítulo 7 e a partir de hoje nós vamos estudar toda a parte profética do livro do profeta Daniel. Nós estamos aqui no Cevisa, em São Paulo, com um grupo de amigos especiais que vieram de vários estados brasileiros para essa temporada. E aqui nós não só estamos estudando a Bíblia, como temos um momento também para cuidar da saúde. Eu já fiquei sabendo hoje que o nosso prefeito Demir foi ser esfoliado, é isso mesmo? Praticamente esfoliado. Como foi a experiência lá de participar lá desse tratamento, prefeito? Rapaz, eu primeiramente agradecer o convite da Novo Tempo, estar aqui nesse lugar maravilhoso que é o Cevisa. E realmente hoje o tratamento foi especial, né? Uma limpeza de pele geral, nós todos participamos ali, de rosto, de corpo, a massagem Tá realmente. Se sentindo renovado agora? Renovado, 20 quilos a menos, bem leve, bem tranquilo aí. Ana Maria e Laura fizeram hidroginástica, não foi isso? Não, nós fizemos hidroterapia. Hidroterapia. Uhum. E aí nós estivemos lá na banheira, fazendo hidroterapia, depois nós fizemos ducha escocesa e depois nós fomos para outra piscina, que é a piscina de... esqueci o nome da outra. Ah, jacuzzi. Depois nós fomos Leonete também estava, Leonete, lá? Como foi o tratamento Sim, hoje? Sim, eu, Laura e Ana Maria. Estávamos muito agradável, muito relaxante. É? Muito bom mesmo. Ok, então estamos prontos para mais um estudo da Palavra de Deus. Uma vez que vocês estão relaxados, né? Vamos então para o capítulo 7 de Daniel. Até aqui estamos na parte histórica, chegamos agora na parte profética. E o primeiro capítulo profético, o capítulo 7, trata do tema 4 animais estranhos. Nós iremos aprender sobre esses animais e o que eles simbolizam na história. Antes de começarmos, porém, o estudo, quero convidar você a nós orarmos. Feche seus olhos, você que está em casa nos acompanhando, ore conosco também. Pai Santo, estamos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos faça ver as verdades desse livro extraordinário de Daniel. E que nós possamos aprender com ele o que vai acontecer na história humana. E que as histórias nos preparem, nos inspirem a sermos fiéis até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Agora, ao chegarmos no capítulo 7, vocês vão perceber algo muito interessante. Do capítulo 1 ao 6, nós estudamos a respeito das histórias envolvendo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando chegamos então na parte profética, dos capítulos 7 a 12, vocês perceberão de que nem todos os capítulos de Daniel estão numa sequência cronológica. E quando nós olhamos para o capítulo 7, que fala justamente da segunda visão do livro, nós vamos voltar agora um pouco na história. Olha o que diz Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de qual rei? Belsazar. Lembra que este rei era quem reinava quando caiu Babilônia no ano 539? Então agora nós voltamos na história. Então, se tivéssemos que colocar em ordem cronológica, ficaríamos mais ou menos assim. Daniel capítulo 1, 2, 3, 4.
Depois da loucura de Nabucodonosor, no capítulo 4, viria o capítulo 7, que são os eventos que hoje vamos estudar. Isso quer dizer que o capítulo 7 aconteceu antes da queda de Babilônia, que está no capítulo 5, e antes de Daniel ser lançado à cova dos leões, que está no capítulo 6. Então, o capítulo 7 fala mais ou menos do ano 552 ou 553. É mais ou menos esse período que acontecem os eventos do capítulo 7. E aqui no capítulo 7, verso 1, era o primeiro ano de Belsazar, e Daniel teve um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Eu disse para vocês no início que o livro de Daniel contém 4 visões. A primeira delas nós estudamos no capítulo 2, que foi o sonho da estátua. Agora chegamos no capítulo 7, a segunda visão, porque Daniel lá teve uma visão recebendo a interpretação, o sonho e a interpretação. Agora no capítulo 7, ele vai receber uma nova visão. E qual é a visão que ele recebe nesse capítulo? O que Daniel viu nessa segunda visão? A partir do verso 2, nós temos então o relato. A Bíblia diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então perceba que 4 ventos agitavam um grande mar, e surgem 4 animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. O texto continua: eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Verso 6, depois disso continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Daniel 7:7, depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aqui nós vemos agora os simbolismos dessa visão. O grande mar. O que representa esse grande mar? O que representam os ventos agitando esse mar? O que representam os 4 animais que subiam desse mar, com suas características? Trata-se de uma visão profética. Daniel teve a visão. Agora olhe como que a Bíblia nos ajuda na interpretação dos simbolismos. Nós vamos agora voltar-nos para a Bíblia e para a história, para entendermos como esses eventos se entrelaçam com os dias atuais. Demir? Por que o simbolismo? Porque a visão logo não foi clara e não escreveu claramente na Bíblia. Nós iremos perceber que a visão do capítulo 7 é uma visão que se estende até os dias atuais. E o simbolismo foi dado, assim como Cristo falou por parábolas. Quando perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, ele dizia assim: para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quando Cristo falava por parábolas, só descobria o real sentido da sua mensagem aquele que estudasse a fundo, aquele que fosse sincero na sua busca,
O mesmo acontece com os simbolismos proféticos. Por que que Daniel e Apocalipse foram dados em símbolos? Para que só o sincero investigador descubra o seu significado. E para proteger a verdade dos inimigos da verdade. Porque a partir de agora vocês irão perceber que o livro de Daniel faz revelações extraordinárias que envolvem poderes da atualidade. E se eles tivessem sido escritos de uma forma mais clara, talvez os atentados a esse livro seriam muito maiores daqueles que foram. Então esse grande mar, agitado pelos ventos, simboliza o quê? Quando aparecem em uma visão simbólica, ventos indicam movimentos diplomáticos, bélicos e políticos que movem a história da humanidade. E eu queria ler com vocês pelo menos 2 textos que vão nos ajudar a entender isso. O primeiro deles encontra-se aqui nos profetas, Jeremias 49, 36. Jeremias diz assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Você percebe que os ventos relacionados aqui aos fugitivos dá a ideia de que quando o vento chega, poderes bélicos, políticos são envolvidos numa contenda. Então, ventos na Bíblia significam guerras, ações que vão gerar contendas. E um outro detalhe que a profecia nos ajuda. E o mar, do qual Daniel viu, o chamou de grande mar, o que simboliza? Olha o que diz Isaías 17, 12. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Então, esse texto faz uma comparação entre os povos, as multidões e as águas, o bramido das águas. Em profecia, águas significam povos, nações. Aproveite e dê uma olhadinha em Apocalipse aqui. Eu não queria entrar muito em Apocalipse, que a gente acaba criando mais curiosidade e não podemos tirar todas as dúvidas por enquanto não gravamos uma série de Apocalipse. Mas olha Apocalipse 17, 15. Apocalipse 17, 15. Comparando com Isaías 17, 12. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, nações, multidões e línguas. Então, os livros de Daniel e Apocalipse são proféticos por excelência, e Apocalipse está esclarecendo de que águas na profecia são povos, nações, multidões e línguas. O mesmo que falou Isaías, capítulo 17, verso 12. Pois bem, se Daniel viu os ventos agitando o mar, o que Daniel está vendo é um movimento bélico, ou seja, as nações envolvidas em guerras. É esse o significado. E agora surgem os 4 animais. Você percebe que este número 4 já apareceu aqui em Daniel anteriormente? Aonde que ele apareceu? O número 4 apareceu aonde aqui já em Apareceu Daniel? 2 vezes. Uma nas taças, nos talheres, que era de ouro, de prata, ali na festa dos 1000 convidados. Que copiavam o quê? Os metais da estátua. Essa foi a segunda também, Essa foi a 4 segunda. materiais da estátua. Você percebe então que essa linguagem já é comum a Daniel? E agora nós vamos descobrir um princípio de interpretação profética. Sabe qual é o princípio? A profecia é uma verdade que se amplia. A cada capítulo profético que nós caminharmos, nós vamos dando um zoom
na história e na profecia. Quanto mais avançamos no quadro profético, mais você vai conhecendo detalhes. Então guarde isso. A profecia é uma verdade que se amplia. Pastor Marcelo. No mesmo pique, pastor, não estaria também Daniel, quer dizer, né, Daniel, estamos em Daniel, passou Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 12 e 18, porque são 4 cavaleiros do Apocalipse, também não estaria inserido no mesmo assunto, porém com abordagens diferentes. Não estaria também os 4 cavaleiros do Apocalipse? Não estão, porque tratam de períodos diferentes da história. Quando você vai para os 4 cavaleiros de Apocalipse, e o primeiro é o cavaleiro branco, o cavalo branco, depois vem um vermelho, um amarelo e um negro, eles estão falando de 4 períodos da igreja cristã. Porque quando João recebe a revelação do Apocalipse, foi dito para ele, escreve e envia a 7 igrejas. Então esses cavaleiros tratam das 7 igrejas. E o cavalo branco é uma alusão à igreja cristã primitiva. E esse branco fala da sua pureza, que compreende o período histórico do ano 31, da morte de Cristo, até o ano 100, quando morre João. Então os cavaleiros do Apocalipse iniciam com a igreja cristã na morte de Jesus. E esses 4 animais, eles estão plantados a partir de Daniel. Então nós estamos ainda no 6º século antes de Cristo. Vamos entender agora esses 4 animais? Se você comparar esses 4 animais com os 4 metais da estátua do capítulo 2, nós vamos descobrir que esses animais representam os mesmos impérios do capítulo 2. Ou seja, o capítulo 7 de Daniel é uma ampliação do capítulo 2, só que com mais detalhes. Então, o leão alado vai representar a Babilônia, o urso com 3 costelas na boca, a Medo-Pérsia, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a Grécia, e esse animal que Daniel não encontrou um paralelo na zoologia, mas o chamou de terrível e espantoso, representa Roma. Então o capítulo 7 vai aprofundar o capítulo 2. Agora vamos entender quais os detalhes pertinentes a cada animal. O leão, foi dito que ele possuía 2 asas, estas asas seriam arrancadas e ele seria posto em pé como um homem. O leão, na arqueologia, se prova que era um símbolo de Babilônia. Em vários ladrilhos e achados das ruínas de Babilônia, estavam cunhados leões alados. De fato, um leão alado tornou-se um símbolo de Babilônia. E este leão alado, ele tem as suas asas arrancadas. Quando é que Babilônia teve estas asas arrancadas e depois foi colocado em pé como um homem com mente de homem? Você se lembra de quem nessa descrição? Quem? Nabucodonosor, que foi arrancado do reino, pastou como animal 7 anos e depois foi colocado em pé de novo como um homem e foi devolvido à mente de homem. Então, o leão é um símbolo de Babilônia e esta ação para com o arrancar das asas e o colocar em pé e dar mente de homem é uma alusão ao acontecido com Nabucodonosor, que pastou por 7 anos como animal e depois voltou ao trono. Então, o leão é um claro símbolo de Babilônia. E nós já aprendemos aqui que a Babilônia dominou o mundo do ano 605, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, até o ano 539, quando Ciro invadiu Babilônia, secando ou desviando o curso do rio Eufrates. Estão lembrados disso? Então o leão aqui é um símbolo de Babilônia. E o arrancar das asas é o rei Nabucodonosor, que pastou como animal por 7 anos. O segundo animal, a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia derrotou Babilônia em 539 e, historicamente, ela dominou o mundo até o ano 331.
Agora, esse leão esse urso, 2 detalhes são apresentados. Primeiro, levantou-se de um lado. Você está lembrado que eu disse para vocês que quando a Medopérsia derrotou Babilônia, quem foi o grande nome da Medopérsia? Ciro, que estava Ciro. Mas quando a Medopérsia começa a reinar, quem é que se assenta no trono? Dario. Então, esse levantar-se de um lado por último, quer dizer que o maior nome do império não era Dario, mas era Ciro. E por que Ciro foi o grande nome e não Dario? Primeiro, porque ele foi o estrategista militar, e segundo, porque foi ele quem assinou o decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém. Mas essa é outra história, que nós ainda vamos contar. É por isso que o urso se levanta de um lado por último, porque está falando de Dario e depois Ciro. Agora, esse urso traz na sua boca 3 costelas. E foi dito que ele devorasse muita carne. O que significam essas 3 costelas na boca do urso? Foram 3 presas. E essas 3 presas representam as principais conquistas da Medopérsia para chegar ao poder. Agora, historicamente, quais foram os 3 poderes que a Medopérsia venceu para chegar ao poder? Justamente a Lídia, a Babilônia e o Egito. Olha o que diz Heródoto no seu livro História, na página 40. E veja, Heródoto é um historiador secular e ele comenta aqui no seu livro, na página 40, falando de Ciro, ele diz assim: Cresso, que era o líder da Lídia, Cresso retornou a Sardes com a intenção de pedir socorro aos egípcios. Então aqui está a segunda nação, que ali está em terceiro local, o Egito, que nessa época era liderada por Amasis, rei do Egito. De acordo com o tratado concluído com Amasis e anterior firmado com Lacedômnios, propunha-se também a solicitar auxílio aos babilônicos, igualmente seus aliados, e que tinham por soberano Labineto. Labineto é um outro nome dado ao pai de Belsazar. Como nós dissemos que chamava o pai de Belsazar? Nabonido. Nabonido e Labineto é a mesma pessoa na história. E pedir às tropas lacedêmenas que se dirigissem a Sardes dentro do tempo determinado. Heródoto, no seu livro História, ele está contando a fusão da Lídia, da Babilônia e do Egito contra a Medopérsia. E no decorrer da sua história, ele vai dizer que Ciro derrotou esses 3 poderes. Então, as 3 costelas na boca do urso, nós podemos compará-las com as 3 principais conquistas da Medopérsia, até estabelecer o seu domínio mundial. Um outro detalhe, chegamos ao terceiro animal, a Grécia. E esta Grécia vai vencer a Medopérsia no ano 331. E o grande nome do Império Grego que venceu a Medopérsia, quem foi? Seria Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou a Medopérsia no ano 331 e a Grécia dominou o mundo até o ano 168 antes de Cristo. Mas o que representam essas 4 cabeças e essas 4 asas do leopardo? Um leopardo na Bíblia já é descrito como um animal veloz, mas com 4 asas, mais veloz ainda. Então, as 4 asas, elas falam da velocidade com que a Grécia dominaria o mundo. E, de fato, Alexandre, quando você analisa a história dele, você percebe que Alexandre, num período de 12 ou 13 anos,
ele chegou à conquista do mundo. Veja, no ano 336, morre Filipe, pai de Alexandre, e Alexandre chega ao trono da Macedônia. Depois ele integra o Império Greco-Macedônio. No ano 334, ele tem a Batalha de Grânico, que foi contra os medo-persas, a primeira de 3 batalhas que a Grécia teria até vencer os medos. Depois nós tivemos a Batalha de Isso e a terceira batalha, a de Galgamela, também chamado de Arbelas. Com essas 3 batalhas, Alexandre venceu a Medo-Pérsia. Assim, Alexandre fundou no ano 331 a Alexandria, estabelece em 323 a sua capital em Babilônia e no mesmo ano ele morre. Ou seja, dos anos 336 até o ano 326, cerca de 13 anos, Alexandre chega ao poder, domina o mundo e morre. Então, esta velocidade dos acontecimentos na profecia está sendo representada por essas 4 asas. E as 4 cabeças, o que significam? Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, nós vamos descobrir na história o que representam essas 4 cabeças do leopardo. Já já estaremos de volta. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre o capítulo 7 de Daniel, o primeiro capítulo da sessão profética. Se você deseja acompanhar os estudos com Bíblia Fácil, peça agora a sua revista. Ela é inteiramente grátis e você pode solicitar de 2 maneiras. Ligando para nós em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessando nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveita e visita a nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT. E você pode também partilhar com seus amigos as verdades que você está descobrindo aqui no programa. Terminamos o bloco anterior perguntando o que representam essas 4 cabeças desse leopardo. As 4 asas representam a velocidade com que Alexandre conquistaria o mundo. E as 4 cabeças, o que elas representam? Isaac Newton escreveu uma obra chamada As Profecias de Daniel e Apocalipse. E interessante que Isaac Newton, a despeito de ser cientista e matemático, ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. E ele aqui na sua obra, na página 42, Isaac Newton vai dar uma interpretação para essas 4 cabeças. Sabe o que diz Isaac Newton? As 4 cabeças, após a morte de Alexandre, significa a divisão do reino entre Cassandro, que reinou sobre a Macedônia, a Grécia e Épiro, Licímaco, sobre a Trácia e a Bitínia, Ptolomeu, que reinou sobre o Egito, a Líbia, a Arábia e a Seleucíria e a Palestina, e Seleuco, que reinou sobre a Síria. Ou seja, o próprio Isaac Newton está dizendo que essas 4 cabeças representam os 4 generais de Alexandre que dominaram o Império Greco-Macedônio após a morte deste. Lembrando que Alexandre não tinha só 4 generais, ele tinha vários. Após a sua morte prematura, com 33 anos de idade, esses generais começaram a batalhar entre si, mas finalmente restaram 4. E esses 4 dividiram o império. E quais eram os 4? Historicamente, Ptolomeu, Cassandro, Licímaco e Seleuco. Então, esse leopardo é uma clara representação do Império Grego. Agora, com a divisão do reino, ele se enfraqueceu. E, ao se enfraquecer, ele deu lugar a que o animal terrível e espantoso tomasse conta. E assim como as pernas de ferro da estátua do capítulo 2 representava o férreo império de Roma, esse animal terrível e espantoso representa também o Império de Roma. Quem foi que derrotou a Grécia, historicamente? O Império Romano. E isso na Batalha de Pídima, em 168 a.C. Então, Roma é o império que vai dominar o mundo de 168 a.C. até 476
depois de Cristo. Por isso Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. E nesse período, você conhece a história de Herodes, que mandou matar as crianças. E aí temos o imperador Júlio César. Você conhece as autoridades do Império Romano, como Pilatos e outros mais. Assim, Cristo viveu nesse período de Roma. Agora, a Bíblia diz que esse animal era diferente dos outros e possuía quantos chifres? 10 chifres. Por que esse animal era diferente dos outros? Nós vamos aprender que esse animal, ele é diferente porque ele não se trata apenas de uma autoridade política. Babilônia, Medopérsia e Grécia eram entidades políticas. Mas o quarto animal, representando Roma, não é apenas um poder político, mas é também um poder religioso. Porque a Roma imperial deu lugar a quem? Roma papal. Eu não sei se você conhece bem essa transição, mas os historiadores dizem que Roma imperial permanece na figura do Papa. E o título dado ao Papa hoje, Sumo Pontífice, era o título do imperador de Roma. Era o imperador romano que era chamado de Sumo Pontífice. E esse título foi herdado pelo papado. Por que isso aconteceu? Porque quando Roma perde o seu poder, quando sai de cena o imperador, qual é a figura política que vai sobrar? É a figura do bispo. E em cada cidade havia um bispado. Esses 10 chifres estão em paralelos com os 10 artelhos da estátua do capítulo 2. Assim como a estátua possuía os seus pés em forma de ferro e barro, e nos pés 10 artelhos, os 10 artelhos da estátua do capítulo 2 estão em paralelo com os 10 chifres do capítulo 7. E o que representam esses 10 chifres? O que representavam aqueles 10 artelhos? Representam as tribos bárbaras que minaram Roma a partir do ano 352. Olha o que diz Isaac Newton nessa mesma obra, na página 56. Newton diz assim: pelas guerras anteriormente discutidas, o Império Romano do Ocidente, ao tempo em que Roma foi cercada pelos godos, dividiu-se nos seguintes reinos. E ele enumera aqui os 10 reinos: vândalos, os suevos, visigodos, álanos, burgúndios, francos, bretões, hunos, lombardos e Ravenna. Isaac Newton interpreta esses 10 chifres como sendo as 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano. E quando você compara a lista de Isaac Newton com a lista de outros historiadores, inclusive Edward Gibbon, do qual tem uma obra aqui, que é um historiador britânico do século XVII, você percebe que há pouca divergência entre as tribos, mas todos falam de 10 tribos. O que aconteceu? Roma dominava. Cristo nasceu e morreu e fundou a igreja cristã. Os séculos foram passando e quando chegamos no 4º século, segundo Edward Gibbon, no ano 352, essas tribos começaram a invadir a Itália e se estabelecer. À medida que as tribos foram chegando e minando a autoridade de Roma, o imperador foi perdendo o poder. E um outro erro que eles cometeram foi mudar a capital de Roma para Constantinopla. Lembram que Constantino foi o imperador romano que se converteu ao cristianismo? Pelo menos foi uma pseudo-conversão, né? Constantino construiu a cidade de Constantinopla, em homenagem a ele mesmo. Eles eram muito humildes. E no ano 330, ele muda a sede de Roma para Constantinopla. Com essa mudança,
Roma enfraqueceu e as tribos começaram a chegar e tomar lugar. E a partir de 352 até 476, elas tiraram toda a autoridade de Roma. E em 476 cai Roma. E o último imperador de Roma Ocidental foi Rômulo Augusto. Quando o imperador sai de cena, o que sobra? Um bispo em cada cidade importante do império. Estes bispos passaram a reverenciar o bispo de Roma, por vários motivos. Primeiro, porque Roma havia sido a capital do império por séculos. Segundo, porque eles consideravam Pedro o primeiro bispo e foi morto em Roma. Então, toda a importância histórica de Roma levou os outros bispos a declarar o bispo de Roma o seu pai. Daí veio a expressão italiana Papa. É assim que surge a expressão Papa, quando nós declaramos o bispo de Roma o nosso pai. Então, quando sai de cena Roma Império, a figura que sobra é a figura do Papa. E aí começa então um poder religioso se estabelecer. Estas 10 tribos bárbaras vão se espalhar e delas 7 vão se tornar alguma nação da Europa, como nós já explicamos para vocês no capítulo 2. E é nos dias destes reis, segundo Daniel 2, que Cristo estabeleceria o seu reino. Então esse quarto animal, ele fala de Roma, os 10 chifres, as 10 tribos. E por que ele era diferente dos outros? Porque ele não se trata apenas de um poder político, mas ele se trata também de um poder religioso. E agora surge um detalhe interessante. Depois de Daniel contemplar esses 4 animais, que falam dos 4 impérios que dominariam o mundo desde a época dele, de Babilônia, aparece mais um detalhe interessante aqui no capítulo 7. Olha para o versículo 8 e depois o 11. Estando eu a observar os chifres, quais chifres? Os 10 chifres. Estando eu a observar os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que falava o chifre. Interessante que enquanto Daniel contempla os 10 chifres, surge entre eles um chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Que poder ele representa? Esse será o tema de semana que vem. Semana que vem nós vamos gastar tempo analisando na Bíblia todas as características do chifre pequeno. E nós vamos descobrir que esse chifre pequeno é um poder aparentemente favorável a Deus, mas finalmente ele se mostrará um poder antagônico, um poder que atuará na história contra Deus. Agora, ao olharmos para a profecia, nós ficamos pensando como que Daniel, vivendo no 6º século antes de Cristo, recebeu todas as revelações daquilo que aconteceria daí por diante. E ele próprio testemunhou a passagem da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. Ele próprio testemunhou a passagem do leão com 2 asas para o urso com 3 costelas na boca. E quando Daniel viu Babilônia cair, Dario se assentar no trono, e quando ele foi parar na cova dos leões, e Deus o libertou, e ele voltou à sua posição, e Dario reinou cerca de 3 anos na Medopérsia. E depois que Dario reina cerca de 3 anos, quem é que vem para o trono? Ciro. Se Babilônia caiu no ano 539 e Dario reinou 3 anos, nós já estamos em que ano mais ou menos? 537 para 536. Agora você se lembra da profecia de Jeremias 25, 12?
Quanto tempo os babilônicos escravizariam o povo de Deus? 70 anos. E o que está acontecendo agora? Daniel está vivendo justamente a chegada ou o final do período de 70 anos. E quem é que está sentado no trono? Ciro. Alguém me perguntou isso outro dia, eu acho que foi Mara, se Daniel havia contado para Ciro a respeito das profecias. E sabe o que acontece agora? Daniel abre Jeremias capítulo 25, que é o rolo que ele tinha, né, do profeta Jeremias. Ele chega para Ciro e vai dizer, olha Ciro, você venceu a Babilônia, mas porque estava profetizado. Olha o que o nosso profeta Jeremias escreveu, que você seria o libertador. O profeta escreveu que você secaria os rios. O profeta escreveu que Deus iria diante de você e abriria todas as portas que não se fechariam. Você acha que é coincidência o fato de você ter encontrado os portões abertos? Você acha que é coincidência o fato? E interessante que esses historiadores, entre eles Heródoto e Flávio Joséfo, eles vão dizer assim, nós não sabemos como Ciro estudou essa estratégia, se alguém contou para ele ou se ele teve uma revelação do próprio céu sobre o que ele deveria fazer para derrotar Babilônia. E Daniel, que já estava agora com quase 90 anos, quando ele viu Ciro sentado no trono e já estavam completando os 70 anos, Daniel começa a orar e dizer, Senhor, o Senhor prometeu que seriam 70 anos. Porque a Medo-Pérsia venceu Babilônia, mas os judeus agora, outrora escravos da Babilônia, agora eram o quê? Escravos da Medo-Pérsia. Alguém tinha que autorizar esse povo judeu a voltar para Jerusalém, porque a profecia dizia que eles teriam que voltar e edificar duas coisas. O quê? O templo e a cidade. A profecia dizia, em Isaías 44, 27 e 28, que digo de Jerusalém, será edificada, que digo do templo, será fundado. Então os judeus tinham que voltar para Jerusalém para edificar a cidade e edificar o templo. Eu já mencionei para vocês várias vezes que o templo era o centro da adoração em Israel. E quando Ciro compreendeu a profecia e foi para assinar o decreto, o diabo veio até a corte medo-persa e começou a trabalhar com Ciro para que ele não assinasse o decreto. E enquanto o diabo tentava impedir que Ciro assinasse o decreto, o céu enviou Gabriel. Agora você consegue imaginar o diabo, outrora o anjo de luz, Lúcifer, e Gabriel, um poderoso anjo de Deus. E esses dois anjos começam a batalhar no império pela assinatura ou não do decreto. Mas essa história nós veremos com mais detalhes no capítulo 9, quando chegarmos lá. Por hoje, Daniel está contemplando o fim do cativeiro. Daniel viu Ciro sentado no trono. Daniel viu os 4 animais. Ele sabe que a Medo-Pérsia é o segundo animal. E Daniel sabe que ele não verá o terceiro chegar. Ele já está com quase 90 anos. Ele não verá o 4º animal ou o 4º império chegar. Mas Daniel descansa numa esperança de que um dia ele vai ressuscitar para ver ao seu Salvador. E eu queria encerrar o nosso estudo de hoje com um dos versos mais lindos aqui de Daniel. Justamente o último verso de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 13. Palavras de Gabriel, o anjo de Deus. Daniel 12, verso 13. O anjo diz assim para Daniel: Tu, porém, Daniel, faz o quê? Segue o teu caminho. Até quando?
até o fim. Pois descansarás. O que significa esse descansar aqui? Morte. Você vai descansar, você vai morrer. Mas ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Se eu perguntar para você hoje, qual é a herança de Daniel? Você vai dizer assim, é a vida eterna. E isso está certo. Mas mais que isso, a herança de Daniel não é só a vida eterna. Sabe qual é a herança de Daniel? A herança dele também é conhecer no céu pessoas que foram transformadas pelo seu livro. Conhecer no céu milhares de pessoas que se salvarão por causa do conteúdo que ele registrou. Essa é uma das recompensas de Daniel. E quando Daniel ressuscitar na volta de Jesus, ele vai se encontrar com seu amigo Nabucodonosor, a quem ele influenciou para a salvação. E nós podemos também nos encontrar com ele. Conhecer pessoalmente esse extraordinário homem de Deus. Só precisamos fazer o quê? Nos preparar. Nós temos que nos preparar. Daniel foi um exemplo. E assim como Deus conduziu a vida dele, Ele quer conduzir a nós. Permitamos hoje que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos dirija. Você que em casa nos assiste, enquanto ouvirá essa música, permita que o Espírito Santo de Deus influencie a sua vida de tal maneira que você se apaixone por Cristo. E nós iremos descobrir ainda em nossos estudos aqui que Ele, Jesus, é o centro da história e o centro da profecia e deseja ser o Senhor de nossas vidas. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer.
nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai quando o Espírito do Senhor soprar. Você se lembra que numa noite Nicodemos foi procurar a Jesus, quis discutir com ele teologia, e Jesus foi direto ao ponto e disse: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Como nascer de novo? Porventura eu já velho voltaria ao ventre de minha mãe e tornaria a nascer? Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Como isso será, Senhor? E Jesus explicou: você percebe o vento? E quem sabe ele estivesse assentado debaixo de uma árvore, naquela noite, e o vento balançando aqueles galhos. E Jesus disse assim: vê? Você não vê o vento, mas você percebe os efeitos dele. Assim é o Espírito. Ele trabalha no íntimo do coração humano. E ele começa a produzir uma mudança que só quem experimenta sabe o que é. Quando o Espírito toma conta de alguém, ele não joga essa pessoa no chão. Essa pessoa não grita desesperada e nem dá berros irracionais. O Espírito ergue. Quando o Espírito toma conta de alguém, essa pessoa tem uma mente lúcida, em sintonia com o céu. E a voz de Deus passa a ser mais sensível. O terreno do coração humano vai sendo preparado. E os nossos passos agora são dados somente com orientação da palavra. Quando vai vir esse Espírito de forma abundante? A música diz: chegará um momento que esse Espírito virá. E quando ele virá, nós e os nossos filhos irão profetizar. O profetizar aqui é ensinar as verdades que a palavra de Deus tem para nós. Nós chegamos num ponto do nosso programa que poderíamos usar uma expressão da aviação, de não retorno. Chega um momento numa viagem onde você não pode mais voltar porque não tem combustível. Você só tem que chegar ao destino. Nós chegamos nesse momento, do ponto de não retorno. Porque nós começaremos a partir de agora a aprender verdades que se tornarão claras para nós da palavra de Deus. E todos nós que aqui estamos, e você que está em casa, só temos duas posições. Ou eu aceito a palavra de Deus como inspirada para a minha vida e todas as verdades que esse livro ensina, ou então eu vou rejeitar o que Deus está me ensinando. Mas a minha oração agora é que o Espírito Santo que está presente conosco aqui e com você que nos assiste, possa influenciar sua vida de tal maneira que a porta do seu coração esteja aberta e que Jesus seja o único em sua vida. Que Deus nos conduza passo a passo
e que as verdades que ouviremos a partir de agora, elas encontrem um terreno fértil em nosso coração. Vamos orar? Pai, queremos que o Teu Espírito venha sobre nós. Queremos que as verdades que esse livro sagrado registra se tornem patentes aos nossos olhos, porque nós queremos viver por essa verdade. Nós queremos que a luz do Teu Evangelho brilhe sobre nós. E um dia queremos estar no céu com Daniel e com o Senhor. Por isso, bom Pai, alimenta-nos espiritualmente, sacia nossa fome de Ti e permita que juntos possamos caminhar em Teus passos até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.